episódio de Bastidores com Fiorim, o podcast que conta histórias e conecta pessoas. E hoje eu tenho aqui à minha frente o Dr. Mário Abud, nefrologista do Hospital de Base, uma referência quando o assunto é transplantes de órgãos e um assunto muito importante, complexo. Eu tenho certeza que você que acompanha o nosso trabalho vai ficar ligado e vai comemorar um dado muito positivo em relação ao número de transplantes, o aumento desse número nos últimos 10 anos e que o HB, que é uma referência, também comemorou e realizou os mais diversos e tão importantes procedimentos, trazendo esperança e oportunidade de uma nova vida para muita gente. Doutor, seja muito bem-vindo. É um privilégio tê-lo conosco, principalmente para tratar de um assunto tão importante que é o transplante de órgãos. Muito obrigado, boa noite. Eu é que tenho que agradecer o convite, porque esse é um momento muito importante que a divulgação do transplante de órgãos ela precisa ser feita frequentemente e para salvar vidas. Como você falou, os transplantes são a esperança de quem tem uma doença terminal, que a gente chama crônica, e que a única solução passa a ser o transplante de órgãos. Doutor, na última década, esse número de transplantes ele saltou 108%, ou seja, é muito significativo, e é realmente muito positivo, e sinônimo de esperança mesmo, em toda a essência da palavra. A que o senhor acredita essa mudança em relação aos números? É a conscientização das pessoas? É o trabalho que os próprios complexos hospitalares vêm desenvolvendo em relação a essa questão? O que o senhor acredita essa mudança? Afinal de contas, 10 anos é um período razoável, mas para a medicina e para um assunto tão complexo a gente tem que ponderar, e isso faz com que o número seja realmente muito positivo. Exato. O Hospital de Base, na verdade, acho que eu vou fazer um breve histórico. O Hospital de Base começou a fazer transplantes em 1992, exatamente 15 de dezembro de 1992. Ele já fazia transplante de córnea, que a gente considera tecido. E em dezembro de 92 nós fizemos o primeiro transplante de rim no Hospital de Base. Rio Preto já tinha alguns transplantes renais sendo feitos em outro hospital, mas essa medicina complexa, que a gente chama de terciária, passou toda por determinação da Secretaria de Saúde para o Hospital de Base. E desde então, pouco a pouco, os transplantes começaram a evoluir dentro do Hospital de Base, que chegou a fazer todos os tipos de transplantes que você pode imaginar, incluindo o intestino, que é um dos mais difíceis que tem. Essa última década foi especial, como você falou, teve esse aumento, porque nós tivemos uma mistura desses fatores que você mencionou. O que eu acho que foi mais importante foi, lamentavelmente, a pandemia. E com esse represamento que houve, porque os transplantes diminuíram no mundo inteiro, não foi só aqui no Brasil, os pacientes que estavam em lista de espera para transplantes ficaram aguardando. Não se sabia ainda se podia ou não transplantar, o doador que tinha Covid ou teve Covid, existia uma dúvida, então os transplantes foram diminuídos. Saindo, graças a Deus, da pandemia, havia esse represamento e precisava ser feito alguma coisa. Então, o Hospital de Base encampou a ideia de se aumentar o número de transplantes o mais rápido possível. E houve esse mutirão no sentido de tentar resolver, o que é uma coisa que é um problema no mundo inteiro, a fila de espera para transplante. A gente não resolveu ainda. Melhorou muito, mas como eu disse para vocês, isso é um problema do mundo. Sempre a demanda de órgãos é muito maior do que a oferta. Isso não tem país que equilibrou a lista até hoje. Mas essa contribuição do Hospital de Base é muito importante, porque
Foi um dos poucos centros do Brasil que conseguiu esse número, praticamente dobrou a produção, digamos assim, de transplantes em uma década, como você bem mencionou, é muito pouco tempo para a medicina. Então isso foi uma mistura de vários fatores. Eu acho que teve o esforço dos profissionais de saúde, acho que teve a determinação da direção do hospital, eu acho que teve o fator de ter candidato, o fator de ter doadores. Foi um conjunto de situações que conseguiu levar a esse número. Doutor, o senhor comentou com a gente que desde a década de 90, para ser mais preciso, o hospital já realiza esse tipo de procedimento. O senhor acompanhou todo esse processo. Muita diferença em relação à evolução, às formas, ao procedimento especificamente falando, mudou muito as operações, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples e coloquial para as pessoas entenderem. O avanço da medicina, ele colabora para que essa efetividade siga, né, aumentando e mais transplantes aconteçam? Você mencionou bem. A cirurgia em si do transplante, quer dizer, tirar o rim de uma pessoa e colocar em outra, não mudou muito nesses últimos 50 anos, vamos dizer assim. A técnica não mudou. O que evoluiu? Evoluiu o conhecimento científico ao redor do procedimento transplante. O que significa isso? Novas drogas apareceram, os episódios de rejeição aguda dos órgãos que você transplantava, que antes beirava 50%, hoje está por volta de 10%. E do lado do transplante, ou seja, o transplante evoluindo, outras áreas dentro do hospital são obrigadas a crescerem também. Então, os métodos de imagem, raio-x, medicina nuclear, tomografia, a parte de cultura de bactérias, de antibióticos, enfim. Quando você realiza o transplante, aquele centro ele é obrigado a crescer para fornecer ao transplante todos os cuidados que ele precisa ter. E a gente acompanhou realmente isso. Então, nem tanto a parte de, vamos dizer, cortar e costurar, mas o conhecimento científico ao redor do procedimento é que cresceu muito. Inclusive com o aparecimento de novas drogas, todas incorporadas aí dentro do hospital de base, todos pelo SUS. O transplante, 90-95% dos procedimentos são SUS. Isso é uma coisa que o Brasil deve se orgulhar, que é um dos maiores programas públicos de transplante do mundo. Doutor, o senhor tocou em relação ao SUS, que é realmente o maior, se não me engano, sistema de saúde pública do mundo. É importante a gente ressaltar, mas que a gente sabe também que existe, né, infelizmente, uma defasagem muito grande. Aquilo que o governo repassa para cada procedimento cirúrgico desse realizado no hospital, com as proporções do HB, é um valor muito menor do que, na prática, ele merecia por tudo que foi aplicado. O senhor acredita que nesse contexto, em relação ao transplante de órgãos, daqui 10 anos, se a gente estiver tendo essa mesma conversa, a gente vai continuar otimista, como a gente está agora comemorando esse aumento na última década? É uma pergunta difícil. Pelo que eu vivi, pelo que eu vi, eu acredito que o problema não é tanto o pagamento do SUS, porque se você comparar quanto o SUS paga para fazer um transplante com quanto que o SUS paga para tirar um apêndice, uma cirurgia de apendicite, por exemplo, você vai falar, puxa, mas é muito. O problema é que a apendicite é que é muito pouco, né? Então, esses procedimentos pequenos do dia a dia é que o SUS acaba não valorizando e que acabam indo para o hospital de base quando eles deveriam ser feitos em cidades pequenas, nas cidades de origem. O hospital de base, pela complexidade que ele tem em termos de estrutura, ele deveria ficar reservado para os casos mais complexos, mais difíceis, transplantes, por exemplo. O indivíduo quebrou o braço.
ele não precisa ir para o hospital de base. Ele tem que resolver na sua cidade de origem. Um apendicite deveria ter o profissional competente para fazer na cidade de origem. Infelizmente, o SUS acaba tendo essa distorção. Esse que é o problema do SUS. Daqui a 10 anos, a grande dificuldade que eu vejo é você ter profissionais interessados e capacitados para fazer transplante. Por quê? Porque hoje a gente não vê mais aquela abnegação, vamos dizer assim, aquele altruísmo que o transplante demanda. Eu sempre uso como exemplo isso. Quando você faz um transplante, o paciente casa com você. Porque ele muda, ele precisa tomar um remédio, ele telefona para você, eu posso tomar isso, posso misturar esse remédio com esse remédio, eu posso tomar essa vacina, eu posso fazer esse exame. Então, isso te demanda tempo, então você tem que ter uma certa determinação no sentido de decidir, não, eu vou fazer transplante de órgãos, por exemplo, porque é uma coisa que demanda muito tempo. E eu te falo isso, eu estou na área de transplante só no hospital de base, se você fizer as contas, há 30 anos. Então, eu acho que daqui a 10 anos o meu medo é que a gente não tenha muitos cirurgiões ou nefrologistas interessados em fazer transplante de órgãos. Isso não é um problema só do Brasil, é um problema mundial. Como existe essa complexidade e essa dedicação que você tem que ter e realmente, economicamente, não é compensador, eu acho que está ficando mais difícil. Mas eu acho que a gente sempre vai ter alguém que vai resolver encarar o desafio e vai tocar o barco, vamos dizer assim. Doutor, o senhor acredita que, como médico, que há tanto tempo, né, se dedica a essa causa tão nobre, né, que é a medicina relacionada ao transplante de órgãos, o senhor acredita que, eu sei que mudou e que melhorou e que as pessoas estão conseguindo e obtendo mais informações em relação à importância da doação de órgãos, mas a classe médica acredita que ainda poderia ser melhor esse resultado? Falta um pouco mais de compromisso e se falta de quem né, em relação à conscientização? Olha, uma coisa eu posso te dizer, na região de Rio Preto, as famílias são muito solidárias. E por quê? Porque desde 92, nós, até um pouco antes, nós começamos a fazer campanhas educativas nas escolas, desde o curso primário, secundário, nós íamos nessas escolas e falávamos com as crianças, com os jovens sobre a morte cerebral, a importância da doação. Isso teve um resultado praticamente 10, 20, 30 anos depois, com esse baixo índice de recusa familiar. Não é o do Brasil. O do Brasil é um pouco mais alto que o da região de Rio Preto. Então, a conscientização da família é muito importante e do profissional de saúde também. Por exemplo, se você tem alguém que por uma tragédia tem uma morte cerebral numa UTI de uma cidade pequena, aquele profissional de saúde que está nessa cidade pequena, ele tem que ter esse conhecimento. Olha, isso é um potencial doador de órgãos. E entrar em contato, porque muitas vezes esse doador, potencial doador, acaba falecendo naquela UTI e não doa os órgãos. Esse é um problema. Então, essa divulgação teria que ser melhor feita. E a divulgação para a própria população, que eu pergunto para você, quantas propagandas, inserções de televisão você vê falando, olha, doe os seus órgãos após a morte? Você não vê, raramente você vê. Agora você vê uma ou outra, mas você lembra na época do HIV, da camisinha, do carnaval, da hepatite C, era uma propaganda maciça. Nós não temos isso para o transplante. Eu acho que isso falta. Então falta a conscientização do profissional médico que está isolado, falta a conscientização do governo em promover mais campanhas. E eu acho que falta ainda um pouco mais de estímulo do governo no sentido de logística. Não adianta você sobrecarregar os grandes centros. Os grandes centros hoje, que são responsáveis pelo grande número de transplantes que são feitos, eles estão assoberbados, digamos.
seria importante criar locais de transplante mais estratégicos. Se você olha o Nordeste, o Norte do país, não tem praticamente centros de transplantes. Então esse pessoal vem tudo para o Sul e Sudeste, e isso é um problema. Doutor Mário, a gente começou o nosso bate-papo falando de esperança. E é inevitável não tocar nesse mérito. O senhor há tantos anos, né, participando de todo esse processo, eu imagino que o senhor tenha vivenciado as mais diversas histórias e experiências. Tem algo que te marcou em relação ao transplante? A pessoa que recebeu, né, um órgão de alguém, é inevitável não criar um vínculo de gratidão, né? O senhor tem alguma curiosidade para contar para a gente em relação a isso? Olha, curiosidade no sentido, de uma forma geral, os pacientes eles ficam muito gratos para você. É muito bonito você ver um paciente que estava fazendo diálise 3 vezes por semana, viajando para fazer aquele procedimento. Quando ele recebe o transplante, a representação do transplante é a fênix, aquela ave que renasce das cinzas, né? O paciente é mais ou menos assim. Ele fica um tempo no hospital, sai do hospital, ele é outra vida, é outra qualidade de vida, é outro espírito que ele tem. E ele, obviamente, é grato a você, ele é muito grato. Tem algumas passagens folclóricas do início dos transplantes, principalmente aqui em Rio Preto, tinha uma certa dificuldade dentro da classe médica em você, por exemplo, tirar os órgãos de uma pessoa que morreu. Meu Deus, né? Que coisa, que absurdo. Tinha um problema com o médico legista, que também não tinha esse conhecimento. Hoje, graças a Deus, isso não existe mais. Mas uma passagem muito rápida, quando nós fomos fazer o primeiro transplante com o doador falecido, né, com morte cerebral, nós tivemos um grande problema que nós quase fomos presos, porque o médico legista falou, cadê os rins dessa pessoa que morreu? E os rins tinham sido transplantados. Aí nós falamos, olha, telefona para São Paulo, lá para o chefe da medicina legal de São Paulo e vê lá que eles estão também fazendo a mesma coisa. Foi aí que nós escapamos de ser presos. Essa foi o início do transplante de doador falecido em Rio Preto. Eu imagino. Doutor Mário, muito se falou recentemente em relação à fila de espera, até por conta da mídia ter tratado, de certa forma até com muito carinho, o problema do Faustão, né? A cirurgia a qual ele foi submetido. A fila é confiável? Olha, hoje eu posso dizer para você que ela é 99,99% confiável, principalmente a de rim. E eu te falo por quê? Porque quem escolhe é um computador. Então você vai inserindo os dados e o computador, nós podemos até mudar os dados, a forma que o computador escolhe, mas hoje ele valoriza a identidade entre as pessoas, quem é mais compatível com aquela pessoa e dá nota 10 para aquilo. Aí se é criança tem prioridade, se é diabético tem prioridade, se está muito tempo na fila de espera tem uma pontuação. Quem tirou a nota mais alta é o primeiro da lista. E isso é checado pela Procuradoria Pública. Então, a pessoa que está na lista de espera, ele põe o CPF dele na Secretaria de Saúde e ele sabe que posição, teoricamente, ele está. Porque a gente fala fila, mas tem fila para quem tem o tipo de sangue A, B, O. São várias filas, na verdade. Mas a lista, quando ela sai, o computador joga os 10, 20 primeiros nomes, por exemplo. E não tem mais interferência política, financeira, nenhuma. O fígado também tem o seu critério de escolha. Então eu posso dizer que a fila é confiável hoje. Eu não acredito que ninguém passa na frente de ninguém, né? E não acredito que isso tenha ocorrido no caso do Faustão. Eu queria só pedir uma licença para falar que, infelizmente, o caso do Faustão ele foi aproveitado para se fazer uma campanha errada. Alguns deputados que desconhecem a história, que desconhecem o passado do Brasil, entraram com um projeto de lei, você deve ter visto isso, propondo que todas as pessoas tinham que obrigatoriamente serem doadoras de órgãos quando morressem. Isso foi um grande engano e existe o risco de passar essa lei. No final de 99,
2000 nós já tivemos essa lei em vigor. Foi uma tragédia. Quando você chegava para tirar carteira de identidade, carteira de motorista, perguntava para você, quando você morrer, você quer doar seus órgãos? Você faz isso uma pergunta de um jovem de 18 anos, ele vai dizer, não, eu não quero. De jeito nenhum, eu não vou morrer nunca, né? O jovem é imortal. E o que aconteceu? Essa lei teve que ser revogada porque o índice de negação de doação de órgãos em 2000, 2001 chegou em 90%. Ou seja, se aquilo continuasse, hoje nós não teríamos mais doadores. E esses deputados agora aproveitaram a história do Faustão e estão entrando com um projeto de lei para obrigar a população a doar. Isso não pode ser feito, vai ser um desserviço para a população. A família é a grande decisão que toma de doar os órgãos do seu parente. É a família que tem que decidir, não por lei. Não existe isso no mundo. É uma questão importante e a gente espera também, doutor, que a Sociedade Brasileira de Medicina ela se mova em relação a esse projeto, né, e tente retirar isso da cabeça desses deputados que às vezes até deviam estar se preocupando com coisas mais importantes, não que não seja, mas na pior das hipóteses com critério e ouvindo especialistas. Né? Afinal de contas, o médico é a autoridade mais adequada para estar decidindo o que é e o que não é viável em relação à saúde do paciente. Que fique claro, é importante fazer essa ponderação. E eu gostaria de perguntar para o senhor também, doutor, nós estamos encerrando nosso bate-papo, um bate-papo muito oportuno, de tanto conhecimento. Eu agradeço novamente a oportunidade de recebê-lo aqui. Quais são, né, é importante para que as pessoas saibam, os transplantes realizados pelo HB, que é esse complexo fantástico que eu tenho a maior admiração do mundo e que realiza um trabalho que é realmente referência nacional em todos os aspectos, inclusive nesse de transplantes. Olha, hoje nós temos 2 tecidos que são transplantados no hospital de base. Um tecido que é a córnea do olho, né? E o outro que é a medula óssea, 2 tipos de transplantes importantíssimos. E de órgãos sólidos, como eu disse, nós fizemos vários no passado. Hoje, programas em andamento bem estabelecido, nós temos o rim, o fígado e, às vezes, com menor volume, o pâncreas-rim. Esses são os transplantes que estão em programa célere dentro do hospital de base. Doutor, em relação ao transporte de órgãos, porque a gente sabe que existe todo um critério, né, e existe um tempo estimado que, se não for cumprido à risca, esse procedimento passa a ser prejudicado, se assim a gente pode dizer. Como que funciona essa relação transporte e transplante? Pois é. Isso evoluiu muito também, graças ao entendimento da companhia de aviação. No início a polícia rodoviária nos ajudou muito. Hoje o transporte é feito normalmente, existem embalagens próprias para isso e órgãos saem lá de Manaus e vão até Porto Alegre tranquilamente. O problema é o tempo. Então um rim, por exemplo, você pode transplantar, não é o ideal, mas até 36 horas. O ideal seria que fossem 12 a 18, mas o rim é um dos órgãos mais resistentes. O coração não. Coração, pulmão, em 4 horas você tem que fazer aquele transplante. Então não dá para ir de Manaus a Porto Alegre um coração, né? O fígado dura até 12 horas, então você tira um fígado, você tem 12 horas para transplantar aquele fígado. O pâncreas também. A córnea não tem problema, você pode estocar a córnea. A medula praticamente retirada nos bancos de sangue, então também não tem problema. Os órgãos mais críticos para você transplantar, ou seja, os mais rápidos, seriam coração e pulmão. E com mais calma, fígado e, por último, o rim. O rim é o mais resistente na história. Doutor, nós vamos terminando o nosso bate-papo. Eu gostaria de saber se o senhor teria alguma mensagem, algum recado que quisesse deixar para as pessoas que nos assistem neste momento, né? Algum dado ou algum recadinho mesmo, para que as pessoas tenham um pouco mais de informação em relação a esse assunto que é tão importante a gente trazer e discutir. O importante dessa mensagem é você avisar a sua família. É muito difícil a gente pensar na morte, na nossa morte, é muito difícil isso.
Mas acho que é sempre bom lembrar, olha, você não está numa mesa comentando, olha, pô, gente, se um dia me aconteceu uma tragédia, alguma coisa assim, eu gostaria de ser doador de órgãos. Tá? E depende, na hora você vai avaliar que órgãos vão ser doados, se vão ser as córneas de tecido ou não, mas avise a sua família que você é um doador de órgãos. Esse é o recado mais importante na atualidade. Independente de lei, é a sua família que vai decidir se você vai ser um doador ou não. Essa é a mensagem mais importante. É isso. E com essa mensagem de esperança, na verdade, a gente encerra mais um episódio de Bastidores com Fiorim. Gostaria muito de agradecê-lo, doutor, né, e que as pessoas possam cada vez mais obter informações tão importantes como a que nós obtivemos aqui nessa nossa conversa, e que daqui 10 anos, né, a gente não sabe como estaremos nesse período, mas que a gente possa voltar a conversar e comemorar mais uma vez os números em relação aos transplantes. Eu agradeço, desejo ao senhor uma boa noite e conte sempre com o nosso podcast. As portas estão sempre abertas, porque informação é sempre muito bem-vinda. E a você, nosso muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Gratidão de todo o coração. Fique com Deus, até a próxima, fique ligado, siga as nossas mídias sociais, dê um joinha no YouTube e acompanhe o nosso trabalho semanalmente. Um abraço!